Olá, estamos de volta com a TV Prefeitura, esse canal de comunicação com você, cidadão de Poços de Caldas, para entender como funciona as principais ações realizadas pela Prefeitura de Poços de Caldas. Toda semana nós temos um programa novo aí no nosso canal do YouTube e claro que você pode mandar suas perguntas, tirar as suas dúvidas, porque toda semana a gente tem um programa bastante especial e hoje não é diferente. Nós temos uma convidada muito especial, que é a Gisele Scátula, ela que é responsável técnica da imunização aqui no município de Poços de Caldas, que vem pela primeira vez aqui na TV Prefeitura para falar pra gente sobre realmente essa mudança de temperatura e como que funciona também a vacinação da gripe e das outras vacinas que estão disponíveis aqui em Poços de Caldas. Gisele, seja bem-vinda, é um prazer recebê-la. Muito obrigada pelo convite, Amanda, é um prazer estar aqui com vocês. A gente espera que a gente possa aí esclarecer as dúvidas, né, dos nossos cidadãos pós-caldense e com isso ter aí uma saúde eficaz, né, para todo mundo através da vacinação. Com certeza, né, Gisele? Quando a gente fala sobre as vacinações, sobre o que está acontecendo, sobre imunização em Poços de Caldas, quando muda a temperatura, quando muda o clima e as estações, claro que a gente intensifica algumas vacinas, como é o caso de agora, que nós estamos tendo a imunização aí da gripe contra a influenza. Então fala pra gente, né, como que funciona, quantas vacinas chegam, quais são os grupos prioritários para essa época do ano, porque esfriou, realmente a gente já começa intensificando aí algumas doenças. Isso é uma proposta do Ministério da Saúde, né? Principalmente aí com essa mudança de clima, né? De estação, nós temos um aumento da circulação do vírus da influenza em todos os locais, né? Então as pessoas ficam mais resfriadas, né? Nós temos gripes causadas por inúmeros vírus, enfim, mas o principal e o mais preocupante é a influenza. A influenza, ela tem essa potência e essa possibilidade de causar complicações importantes, principalmente para alguns grupos prioritários, né, para algumas pessoas, algum público-alvo, que a gente costuma dizer. Então, o Ministério da Saúde, todos os anos, lança a campanha de vacinação contra a influenza, sempre no início do outono, porque é onde esfria, é onde o vírus começa a circular. Então, com o intuito de fazer uma prevenção contra essa infecção antes do inverno, onde aumenta mais ainda, né, os números de casos de influenza, faz essa campanha de vacinação, que é a vacinação contra a influenza. A nossa vacina, né, que é ofertada pelo Programa Nacional de Imunização, é uma vacina trivalente, que contém aí 3 sorotipos de influenza, influenza A e B, e que são os vírus que mais causam complicações, tá? Então, a nossa campanha esse ano começa em 25 de março e vai até 31 de maio, que é a data proposta pelo Ministério da Saúde, e atende aos grupos prioritários. Esses grupos são pessoas mais vulneráveis às complicações da influenza, são pessoas que têm uma tendência a ter complicações, porque a influenza, na grande maioria das pessoas, que a gente fala pessoas rígidas, né, pessoas que têm um sistema imunológico bom, elas causam aí uma simples gripe, né? Causa sintomas como uma coriza, uma dor de cabeça, uma dor no corpo, né? Mas para esses grupos que o Ministério coloca a importância da vacinação, ela pode sim causar complicações respiratórias graves, como a síndrome respiratória aguda grave, né, que leva à internação às vezes em UTI, às vezes a pessoa pode até ser entubada, né, e vir a óbito. Então, o que o Ministério quer com a vacinação de influenza é evitar as complicações. Não é que eu vou tomar vacina e não vou ficar gripado, né, porque a gente tem, como eu falei, inúmeros outros vírus que causam a gripe. O que o Ministério quer com a vacinação é que esses grupos não desenvolvam complicações graves como internações e óbito, né? Então, quem são esses grupos? Principalmente crianças menores de 6 anos, né? Então, as crianças, elas têm um sistema imunológico também que não responde adequadamente, então, por isso, elas podem ter complicações. Os idosos, a mesma forma, então, as pessoas acima de 60 anos têm essa mesma fragilidade. As pessoas que têm alguma comorbidade,
né? Então tem qualquer uma doença respiratória, um diabético, um paciente oncológico, né? Todos eles têm essa tendência a desenvolver essa complicação. Também a gente coloca gestantes, né? A condição de gestante também proporciona um sistema imunológico que não responde, né, adequadamente às infecções. E além disso, o Ministério coloca os grupos de trabalhadores, né, alguns grupos que têm uma maior exposição ao vírus. Então, eles colocam trabalhadores de saúde, principalmente, primeiro para proteger o trabalhador e segundo para não ser veículo de transmissão de influenza. Então, se eu sou um trabalhador da saúde e eu contraio a influenza, eu trabalho com pessoas que vão estar debilitadas, eu vou ser portador do vírus. Então, é muito importante que o profissional de saúde se vacine contra a influenza. Além disso, a gente tem motoristas de transporte coletivo, professores que estão dentro de sala de aula com os alunos, né? Pessoas privadas de liberdade. Então, são muitos grupos prioritários que o Ministério coloca importante para receber a vacina de influenza. Bacana. Em Poços de Caldas, a gente já começou essa campanha de vacinação, né? O grupo é prioritário. Como que faz? É só chegar, são diversas salas de vacina, né? Tem aí em diversos bairros da cidade. A questão da documentação é necessária, do cartão de vacina. Como que vocês fazem essa identificação realmente aí dos grupos prioritários, essa comprovação para receber a vacina? Todas as salas de vacina já receberam a vacina de influenza, né? Temos 21 salas no município. A pessoa que faz parte do grupo, ela precisa levar um documento que preferencialmente deve ser CPF ou cartão nacional do SUS, né? O cartão de vacina é muito importante para que se faça o registro, né? Se avalie, inclusive, outras vacinas que às vezes precisam ser recebidas. E ele precisa de algum documento que comprove a condição dele. Então, por exemplo, se eu sou um portador de diabetes, então eu tenho às vezes uma receita recente, né, da medicação que eu retiro, ele pode levar essa receita. Eu sou profissional de saúde, eu sou um médico, então eu levar a minha carteirinha de CRM. Eu sou recepcionista de um hospital, então eu vou levar ou o meu lerite ou a minha carteira de trabalho, qualquer documento que possa comprovar a minha condição de grupo prioritário para receber a vacina de influenza. Entendi. E sobre a questão da adesão, né, Gisele? Eu acho que isso é uma pauta sempre recorrente, porque a gente sabe que a maioria das cidades não batem aí a meta de vacinação para esses grupos, né, prioritários. Por que que isso acontece? Por que que é importante a gente reforçar a importância da vacinação também para as pessoas, né? Para que a gente tenha sucesso, né, vamos dizer assim, na vacinação, no intuito da gente controlar essas complicações nesses grupos prioritários, para o vírus não circular, vamos dizer assim, a gente tem que vacinar 90% dos nossos grupos prioritários. Essa é a meta que o Ministério da Saúde coloca para nós. Então, para a gente garantir que as nossas gestantes, nossos idosos não apresentem complicações, 90% desse público precisa ser vacinado, 90% das crianças, né? E a gente vem já há uns 3 ou 4 anos que a gente não consegue atingir essa meta. Não é uma questão aqui só de Poços de Caldas, mas vamos se ater a Poços, né? A gente teve uma adesão de apenas 50% do público prioritário no ano passado que se vacinou, né? Então, assim, o que eu percebo são vários fatores, Amandas. Primeiro, a gente veio de uma pandemia onde o pessoal se preocupava muito só com a Covid, né? E acabou deixando a influenza de lado. E graças ao próprio sucesso da vacinação das campanhas anteriores, a gente tem meio que um controle da doença, né? Então, a gente não vê tantos casos de morte mais por influenza, internações continua tendo, né? Mas a gente não vê, assim, isso ser muito divulgado. Então, eu acho que o que as pessoas não veem, elas não temem, que é o que a gente vivenciou, principalmente na Covid, né? A Covid chegou muito próximo de nós, né? As complicações, os óbitos, as mortes, né? De familiares. Então, isso acaba assustando. Isso, infelizmente, é uma característica da nossa população, né? Eu falo que infelizmente porque as pessoas precisam ver outras pessoas morrerem para se proteger, né? Então a gente não precisa esperar a doença aparecer, sendo que a gente tem uma vacina que é segura, que é eficaz, que é de graça e está disponível para nos proteger, né? Então, eu acho que muito dessa falta de adesão é justamente essa falsa impressão de segurança que nós temos na nossa comunidade de que não está acontecendo nada com a influenza, de que ninguém está morrendo mais. Então, as pessoas acabam postergando. Hoje eu não vou, amanhã eu vou.
Outro fator também é a questão do evento adverso, né? Então, hoje, quando a gente coloca numa balança o que a gente tem mais, a gente pode ter mais reação de vacina do que doença. Só que quando a gente compara a gravidade da reação de vacina com a doença, isso perde. Então, assim, a vacina, qualquer uma delas pode causar reações. E são reações consideradas leves, como uma dor de cabeça, um mal-estar no corpo, né? Às vezes até um início de coriza, enfim. E aí a pessoa fala assim, eu não vou tomar vacina porque eu tomei e fiquei gripado, né? Então isso já é esperado. A vacina de influenza é uma vacina que não pode causar a gripe, porque ela é uma vacina inativada, de vírus morto, picado e triturado. A gente fala assim, que picota, o vírus pega só um pedacinho dele, então não é possível de causar a doença. Mas ela pode sim, em algumas pessoas, isso vai variar de pessoa para pessoa, causar um evento adverso. Então, às vezes, a pessoa se preocupa muito com isso, né? Fala, eu não vou tomar vacina porque vai doer o braço, eu vou ficar com dor no corpo, né? Mas não consegue avaliar a gravidade de poder estar numa UTI entubado por uma complicação respiratória. Então, eu acho que é isso que falta um pouquinho aí, essa consciência. Por isso a informação é muito importante, né? E Gisele, quando a gente fala sobre isso, né, primeiro essa adesão que a gente fica monitorando, né, para ver se as pessoas vão ter, e depois abre para toda a população ou não? Vocês fazem realmente esse controle? Como que funciona? Na realidade, a prioridade são os grupos prioritários. A produção da vacina de influenza é uma produção que ocorre no final do ano, porque ela todo ano é uma vacina diferente, por isso a necessidade de receber a vacina anualmente, né? Então a Organização Mundial de Saúde faz aí uma análise da cepa que mais circulou e aí fecha a fórmula, vamos dizer assim, a formulação da vacina passa para os laboratórios no final do ano, então ocorre a produção. Então a produção da influenza, ela é para grupos prioritários. O Ministério foca no período da campanha para esses grupos. O ano passado, o Ministério da Saúde, após o término da campanha, liberou a vacina para toda a população. Mas isso é uma determinação que vem do Ministério da Saúde. Então, a gente aguarda aí até o final da campanha para fazer a liberação. Nos últimos anos, vem sim sendo feita essa liberação. Bacana. É isso, a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente está de volta falando com a Gisele Scatola, ela que é técnica de imunização aqui de Poços de Caldas. Nós vamos falar ainda sobre vacina da Covid e também as diversas vacinas que estão disponíveis aqui em Poços de Caldas, então não sai daí. Uma cidade cada vez mais linda, bem cuidada e cheia de vida. É só olhar ao redor, Poços está muito melhor. É só olhar ao redor, Poços está muito melhor. Temos belezas que encantam, Poços é o nosso orgulho e nossa paixão. Economia crescendo, mais investimentos, turismo, mais educação. Uma cidade cada vez mais linda, bem cuidada e cheia de vida. É só olhar ao redor, Poços está muito melhor. É trabalho pra todo lado, mais obra, saúde e muita revitalização. Emprego, desenvolvimento e mais qualidade pra população. E o trabalho não para por aí, Poços vai seguir, Poços vai seguir. Nosso orgulho e o que nos faz feliz é viver aqui, é viver aqui. Poços voltou a ser Poços, uma cidade que sonha, pensa e faz. Prefeitura de Poços de Caldas, gestão eficiente. Estamos de volta com a TV Prefeitura, esse canal de comunicação com você, cidadão de Poços de Caldas, para ficar bem informado sobre os principais serviços oferecidos pela Prefeitura de Poços de Caldas. E hoje eu tenho uma convidada muito especial, a Gisele Scatola, responsável técnica da imunização de Poços de Caldas, falando sobre a vacinação aqui no nosso município. Gisele, estamos falando sobre a questão, né, da vacinação contra a influenza, principalmente nessa mudança de estação de ano, né, que estamos aí no outono, para a gente ter aí um inverno, claro que deve ser bastante rigoroso, mas também para que a gente tenha muita segurança, mais saúde e conseguir, né, controlar as doenças. Agora vamos falar da Covid também, que é uma coisa recente, né, e que a gente vê que ainda estão tendo muitas pessoas diagnosticadas, a Covid continua existindo e vamos falar sobre a questão da vacinação da Covid, porque teve aí, né, todas as campanhas onde várias pessoas tiveram que vacinar. Como que tá
renovar hoje, vai ser como a influenza? Todo ano as pessoas vão ter que renovar, porque a gente já não vê a campanha mais sobre isso, né? Agora em janeiro de 2024 houve uma alteração, né, na conduta, no esquema de vacinação contra a Covid. Antes, nós podíamos dizer que até o ano de 2023 nós estávamos em campanha de Covid. Né? Agora, a vacina de Covid ela se tornou uma vacina de rotina, porque, como você falou, a Covid veio para ficar, assim como a influenza. Né? A gente, graças à vacinação, conseguiu controlar aquela pandemia, né, que nós estávamos vivendo, conseguimos viver normalmente hoje, mas ainda a gente tem casos de Covid, inclusive tivemos óbitos esse ano já em vários municípios, né, no país todo, de maneira geral, houve um aumento do número de óbitos por Covid. Mas o que se percebe pelos estudos e análise é que as mortes, né, e os óbitos ainda estão restritos a alguns grupos prioritários, que é o que a gente falou da influenza anteriormente, né? Os grupos que são mais susceptíveis às complicações. Então, a mudança desse ano para 2024 é que a vacina agora ela está disponível para crianças menores de 5 anos como rotina de calendário vacinal. Então, a mãe vai levar a criança para fazer vacinação de outras vacinas. A vacina de Covid já é uma vacina da rotina. Então, eu vou vacinar contra a penta, poliomielite e a Covid também é uma vacina de rotina do calendário das crianças menores de 5 anos. Continua com o esquema de 3 doses, né, para esse público. Para as pessoas acima de 5 anos, somente os grupos prioritários vão receber a vacina de Covid e depende do tipo de grupo que eu faço parte. Vou dar um exemplo aqui. Se eu for profissional de saúde, eu vou vacinar de Covid anualmente. Agora, se eu for idoso, gestante, puérpera ou imunossuprimido, que são 4 grupos considerados bem importantes para o Ministério da Saúde, a vacina de Covid vai ser administrada de 6 em 6 meses, tá? Então, assim, nós temos alguns grupos, né, tem os grupos das comorbidades, então pessoas que têm comorbidades também vão receber Covid, mas aí vai ser uma vez por ano como a influenza, assim como profissionais de saúde. Mas no caso desses grupos particularmente, idosos, gestantes, imunossuprimidos e puérperas, eles devem receber a vacina de Covid a cada 6 meses, uma dose da vacina bivalente. Bacana, né? E a gente sabe que é importante a gente falar sobre isso também, uma vez que a Covid, né, é uma coisa que faz parte da nossa realidade hoje. Com certeza a gente ainda, né, deve levar isso a alguns anos. Sim. E vai fazer parte do nosso dia a dia, então a gente precisa saber essa diferenciação e também sentindo, né? Porque hoje em dia a gente ainda vê as pessoas, vou fazer teste de Covid, tô com Covid, não tô. Hoje a gente sente que, graças à vacina, o sintoma também é bem mais leve. Sim, e sim. Como a influenza, sim, né? Para a grande maioria das pessoas, Amanda, a vacina, a infecção por Covid, para as pessoas que são vacinadas, né, se tornou uma gripe simples, né? As pessoas desenvolvem sintomas que, sim, prostram, ficam com dor, né, congestionados, com dor de garganta, mas nada que gere caso de eu ter que ir para um hospital, ser internado. Mas para esses grupos prioritários, os casos de óbitos e internações ainda são importantes. Então, idosos, crianças, gestantes, pessoas com comorbidades não podem vacilar com relação à vacinação contra a Covid. Ela ainda é uma doença preocupante, é uma doença que ainda causa sintomas que muitos médicos ainda, né, estudos não conseguem explicar, então não podemos vacilar aí com a Covid. E aproveitar a oportunidade, né, de estar indo para a sala de vacina para fazer influenza e já atualizar a Covid. As duas vacinas podem ser administradas no mesmo dia, na mesma hora, né, então aproveitem a oportunidade da campanha de influenza para regularizar a situação contra a Covid. E agora a gente tem que comentar sobre isso também, né, Gisele, sobre a questão da desinformação. Né? A gente vê que normalmente a população tem essa mania de trocar informação, de falar sobre determinado assunto, e a gente sabe que também existe uma grande fake news, a gente pode dizer assim, né, sobre a questão das reações da Covid. Porque fala, fulano infartou, morreu porque tomou a vacina da Covid. Fulano teve tal doença, foi porque ele tomou a vacina da Covid. E a gente tem que falar sobre a questão dos estudos, especialistas, né, que estudaram aí pra gente ter o controle da Covid, e a gente vê o resultado, principalmente no controle da doença, que muitas pessoas, infelizmente, morreram, a gente perdeu muitos familiares, e com isso, hoje, a gente tem aí o serviço oferecido com total responsabilidade, com total a ciência, né, com os estudos científicos específicos sobre o assunto. Exatamente, Amanda. A gente está sendo bombardeado hoje por uma quantidade de informações muito grandes. A gente tem inúmeros especialistas,
na internet de tudo hoje, né? E assim, eu como referência do serviço de imunização, a gente tem as informações técnicas, né? O Programa Nacional de Imunização é um programa muito sério, sempre foi, inclusive um programa muito respeitado por outros órgãos de outros países, né? Pela responsabilidade e justamente pelo grupo técnico que assessora o Programa Nacional de Imunização. Então, é importante a gente colocar que o Programa Nacional de Imunização, ele tem um comitê técnico assessor que é formado por especialistas como membros da Sociedade Brasileira de Imunização, da Sociedade Brasileira de Infectologia, da Sociedade Brasileira de Pediatria. Então, tudo o que vai ser colocado como calendário, como vacina inclusa, né, no programa do PNI, né, no Programa Nacional de Imunização, é muito bem estudado e baseado em estudos científicos. E com relação à vacina de Covid, principalmente, nós temos uma resistência muito grande dos pais em vacinar as crianças, né? Então é importante a gente ressaltar que a mesma vacina que os adultos tomaram, as crianças também vão tomar. Não muda nada. É a mesma fabricante, é a mesma composição, o que muda é a dosagem que é direcionada para a criança. Nós vivemos uma situação, há 3 anos atrás, em que ninguém podia sair na rua, ninguém podia ter contato com outras pessoas, e hoje, graças à vacina, a gente consegue viver normalmente. Então, assim, os estudos colocam que a vacina de Covid é uma vacina segura, é uma vacina eficaz, é uma vacina que não causa reações. Nós estamos vacinando crianças aqui em Poços de Caldas, vamos falar da nossa realidade, há 3 anos. Há 3 anos, eu até o momento tive 2 notificações de eventos adversos de sintomas leves. Então, as crianças não apresentam nem reação com a vacina de Covid. E nós temos muito pouca adesão por parte dos pais, justamente por esses especialistas na internet que colocam que a vacina pode causar um monte de problemas futuros. Então, a vacina de Covid, ela tem uma plataforma de desenvolvimento praticamente igual a uma vacina que a gente já usa há anos, que é a vacina da hepatite B, né, que é a vacina por recombinação de DNA ou RNA do vírus. Então, ela é basicamente a mesma fórmula, a mesma forma de produção, de desenvolvimento de uma vacina que a gente usa há muitos anos e que a gente, graças a Deus, e sabe disso, não temos nenhum problema de futuro pela vacinação. Então, a gente precisa procurar as fontes certas e as informações corretas, porque a gente pode estar expondo os nossos filhos a um risco. O ano passado, houveram 153 óbitos de crianças por Covid e um número muito grande de crianças que desenvolveram síndrome respiratória aguda grave por Covid, além de outras doenças que a Covid pode causar, inclusive encefalopatias desenvolvidas pela infecção do vírus da Covid e não pela vacina. E isso tudo está nos estudos, na norma técnica do Ministério da Saúde, à disposição para todas as pessoas que tenham dúvidas sobre isso. Então é muito importante procurar as fontes corretas. Com certeza, né, Gisele? Quando a gente fala sobre a questão das vacinas disponíveis, né, que a gente já falou isso, é de graça. A gente fala que quando a gente é criança, a mãe leva a gente para vacinar, né? A mãe e o pai ali. E depois que a gente cresce, normalmente você não sabe o que você já tomou vacina, o que você não tomou. Então, em Poços de Caldas, nós temos 21 locais que têm disponíveis aí para as vacinas, né? Para a gente ver como está o nosso calendário vacinal, também se está tudo em dia, porque as vacinas estão aí, já erradicaram grandes doenças, né? E a gente, com certeza, está evoluindo e contribuindo com a nossa saúde através da imunização. É importante a gente lembrar que a vacina não é só uma coisa de criança, a sala de vacina é da família, né? Então, hoje o Programa Nacional de Imunização, ele oferece vacina das crianças ao nascer até os idosos. A gente tem vacina para tomar para o resto da vida. Existe uma vacina que chama a antitetânica, né? O tétano, a gente tem que tomar de 10 em 10 anos para o resto da vida, né? Então, a vacina te protege por 10 anos. Então, a cada 10 anos eu tenho que renovar. Então, assim, como adulto, eu preciso procurar a sala de vacina, né? Para poder verificar se está tudo em dia, se eu já me vacinei contra hepatite, se eu já me vacinei contra o sarampo, né? Então, são vacinas que são ofertadas ao público adulto, vamos assim dizer, e que muitas vezes a gente acha que a gente não tem mais nada para tomar, né? O tétano, como eu falei anteriormente, ele é uma vacina, é uma doença que é letal. E que a gente não adquire, né, o tétano só no prego enferrujado, não. A bactéria do tétano, ele está na poeira, ele está nas fezes de animais, ele está na terra. Então, aquele idoso que está mexendo na roseira dele lá, tem um ferimento. Se não tiver com a vacina de tétano em dia, ele pode contrair o tétano, e o tétano é uma doença que não tem cura. Então, nós temos muitas vacinas seguras, disponíveis de graça, para toda a população de maneira geral. Então, é sempre muito importante
que o nosso check-up anual de saúde faça parte também passar numa sala de vacina. O nosso tempo ele é curto, mas só para a gente dar uma pincelada rapidinho também, Gisele, é sobre a questão das doenças que estão no momento, né? E sobre ter vacina ou não, a gente vê que algumas campanhas elas são pontuais, acontecem há alguns anos, outros não, como foi da febre amarela. Agora nós temos também, se fala muito na dengue, sobre a questão de ter vacina ou não. Como que é feito isso pelo Ministério da Saúde, né? Realmente é abordado, é checado para depois começar uma campanha em si, e a gente sempre tem que ficar de olho nas informações, né? O que está pegando no momento para a gente ver se tem ou não vacina disponível. Sim, quando a gente fala de Programa Nacional de Imunização, né, de vacinas de maneira coletiva, o Ministério da Saúde ele tem que pensar no coletivo. Então ele faz uma análise geral do país, né, de qual doença que está, no caso, nesse momento, a dengue, e ele tenta conseguir verificar onde tem a tecnologia da vacina. Então, agora nós temos um laboratório recente que está fornecendo uma vacina que é eficaz, né, para a dengue, então o Ministério fez essa aquisição. Só que o laboratório não consegue produzir ainda a quantidade suficiente, porque o nosso país é um país muito grande, né, e o Ministério conseguiu para a vacina de dengue este ano poucas doses. Então, para isso, o que ele faz? Ele faz uma análise da situação epidemiológica. Então, quais são os estados ou municípios ou faixa etária que tem o maior risco de desenvolver complicação da dengue? Então, foi isso que o Ministério da Saúde fez. Ele levantou pontualmente estados e municípios que tinham maior índice de caso de dengue, com maior caso de complicações, principalmente internações, e distribuiu a vacina neste momento, que está iniciando essa campanha, né, de vacinação da dengue, para alguns municípios. Então, Poços ainda não foi considerado um município epidemiologicamente importante para receber a vacina, né, dentro do estado de Minas Gerais, somente na região de Belo Horizonte, Coronel Fabriciano, que foram os municípios que receberam, e outros estados pontualmente sendo colocados. Em entrevista, o PNI colocou que para o ano que vem vai fazer a aquisição de novas doses, e aí vai verificar ainda, eu acredito que não vai ser possível para o Brasil inteiro, mas vai ampliar aí essa vacinação. Então, por hora, em 2024, Poços de Caldas não vai receber a vacina da dengue, porque foi considerado uma cidade com a doença não controlada, mas não tão, tão importante como outros municípios. Certo, Gisele, muito obrigada pela tua presença. Imagina, as ordens. É um prazer recebê-la. Eu falo que o nosso tempo é curto, mas com certeza você vai vir muito para falar sobre saúde aqui com a gente ainda. Sempre que precisar, é sempre importante. Quanto mais informação, é melhor, né? Com certeza. E é isso, mais um programa da TV Prefeitura de Poços de Caldas para você, cidadão. Pode tirar suas dúvidas, mandar suas perguntas, que a gente está aqui para sempre te informar da melhor forma possível. E claro, fique ligado também nas redes sociais da Prefeitura de Poços de Caldas, no site oficial da Prefeitura de Poços de Caldas, que tem todas as informações dos principais serviços que são oferecidos para a população. E eu volto na próxima semana com mais um programa para você. Até!